Bom dia, sexto ano. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem animados para nós começarmos a nossa aula de gramática, ok? E nós vamos continuar estudando sobre verbos, certo? Desta vez, nós vamos estudar as formas nominais dos verbos e a sua classificação quanto à conjugação, certo? Relembrando a nossa aula de explicação passada, nós estudamos o conceito de verbo, certo? O verbo, ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, e estudamos também as locuções verbais, que é quando dois verbos juntos assumem o valor de um só, o verbo auxiliar mais o verbo principal. Então, prestem muita atenção nessa explicação de hoje, ok? Se você tiver alguma dúvida, quiser anotar, depois você entra em contato comigo para tirar essa sua dúvida, tá certo? Vamos lá, prestem muita atenção. Formas nominais dos verbos, pessoal. Esses aqui são alguns verbos que foi retirado da atividade da questão 4 do livro de vocês, da página 14, ok? Então, esses verbos aqui são os verbos principais que vocês escreveram lá naquela tabela da questão 4 da página 14. Vamos observar a terminação desses verbos. Seguir, começar, realizado e chegando. Cada um deles termina de uma maneira diferente, não é verdade? Este termina em IR, este em AR, este em ADO e este em NDO. Muito bem. Esses verbos, pessoal, eles aparecem nas suas formas nominais. O que é isso? As formas nominais é quando ela desempenha tanto a função de verbo como a função de nome. Que nome é esse? Um nome pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Então, o verbo em sua forma nominal, ora ele pode apresentar-se a sua função de verbo, ora ele pode se apresentar em função de adjetivo, ou de substantivo, ou de advérbio, tá bom? Nem sempre um verbo em sua forma nominal vai ser verbo, vai ter função de verbo. O verbo em sua forma nominal pode ter função de substantivo, sim. E nós vamos entender direitinho como isso pode acontecer, tá bom? Relembrando, quem não lembra o que são os advérbios, pessoal, são palavras que acompanham os verbos, ok? E também os adjetivos e outros advérbios. Eles atribuem sentido de circunstância. Por exemplo, os advérbios não, muito e amanhã, em cada uma dessas frases, existe um sentido atribuído a eles. Por exemplo, João não foi à escola ontem. O advérbio não indica negação. Ele se sentia muito feliz. O advérbio muito indica intensidade. Vou à praia amanhã. O advérbio amanhã indica tempo, ok? Então, relembrando o que são os advérbios. Os advérbios, eles têm sentido de circunstância, certo? Então, para que vocês possam identificar quando um verbo vai ter função de advérbio, você precisa saber o que são os advérbios, ok? Deu para relembrar? Os advérbios são palavras que acompanham os verbos, os adjetivos e outros advérbios e atribuem a eles sentidos de circunstâncias. Ora pode ser de negação, ora pode ser de intensidade, ora pode ser de tempo, e existem outros mais, certo? Há 3 formas nominais para os verbos. Existem o infinitivo, o particípio e também o gerúndio, certo? Nós vamos estudar
detalhadamente cada uma dessas formas, ok? Para que você possa aprender e para que você possa identificar os verbos em cada uma dessas formas. A primeira forma nominal do verbo que nós vamos estudar é o infinitivo. Quero que vocês prestem atenção nessa regrinha aqui do infinitivo. Ele apresenta o verbo em sua forma original. O que isso quer dizer? Que o verbo ele se apresenta sem nenhuma conjugação, ok? Em sua forma original. Quando eu digo que um verbo está no infinitivo, quer dizer que ele não está sendo conjugado nem na primeira pessoa, nem na segunda, nem na terceira, certo? Está na sua forma original. Esse verbo está no infinitivo. Por exemplo, tem aqui vários verbos para vocês observarem quando é que o verbo está no infinitivo. Temos o verbo cantar, brincar, amar, correr, fazer, crescer, partir, sair, cair, supor e propor. Todos esses verbos, eles estão no infinitivo, ok? A sua forma nominal no infinitivo. E observe que eles têm as terminações AR, ER, IR ou OR, certo? Então, lembrem-se sempre, os verbos no infinitivo são aqueles verbos que se apresentam na sua forma original, sem nenhuma conjugação. Podem terminar em AR, ER, IR e alguns em OR, ok? Entendido esta parte, verbos no infinitivo? Eu quero que vocês prestem atenção neste exemplo, pessoal. Muito importante vocês prestarem atenção nesse exemplo. Aqui o verbo brincar e o verbo estudar estão em sua forma nominal, ok? Por quê? Porque eles não apresentam aqui valor de verbo, valor de ação, mas sim valor de substantivo. Tia, como é isso? Vamos entender. Brincar é bom, estudar é importante. Aqui ao lado eu tenho os exemplos: chocolate é bom, amigo é importante. Observe que eu substituí o verbo brincar pelo substantivo chocolate. Eu substituí o verbo estudar pelo substantivo amigo. Então, todas as vezes, quando um verbo no infinitivo ocupa lugar que pode ser substituído por um substantivo, eu digo que ele tem valor de substantivo, ok? Vamos entender. O verbo brincar e o verbo estudar estão em qual forma nominal? Termina em AR. Estão no infinitivo. Eu consegui substituir o verbo brincar e o verbo estudar por substantivos. Então, eu digo que esses verbos aqui, brincar e estudar, eles têm valor de substantivo, porque eu consegui substituí-los aqui, pelos substantivos chocolate e amigo. Nas frases abaixo aparecem dois verbos, porém eles não formam uma locução verbal, pois o verbo é, que indica estado, está relacionando uma informação aos verbos brincar e estudar. Outra coisa, pessoal, temos aqui dois verbos, temos o verbo brincar e temos o verbo é. Mas eu não posso dizer que esses dois verbos são locuções verbais. Por quê? Porque o verbo é está relacionando o verbo brincar ao sentido de bom, a informação, certo? Então, não tem sentido eu dizer que brincar é uma locução verbal, certo? Não é uma locução verbal. Verbo brincar é um verbo no infinitivo, na sua forma nominal, que tem valor de substantivo, e o verbo está ligando o sentido de brincar, ok? Que o brincar é bom. O verbo está apenas aqui, está tendo a função de ligação.
está ligando a informação de que brincar é bom, ok? Então, aqui, brincar não é uma locução verbal, certo? E o verbo brincar e o verbo estudar estão no infinitivo, não estão? Mas aqui, eles não têm função de verbo, eles têm função de substantivo. Eu posso colocar até um artigo aqui antes, ó. O brincar é bom. O estudar é importante, certo? Entendam que neste contexto desta frase, o verbo brincar tem valor de substantivo. No contexto desta frase, o verbo estudar tem valor de substantivo. Consegui substituir por substantivos. Então, brincar e estudar são verbos que têm valor de substantivo. Ah, tia, eles são substantivos. Não, eles têm valor de substantivo. É por isso que eu digo que esses verbos distintivo na forma nominal, ok? Entenderam? Se você não tiver compreendido, você pode mandar. Tia, repita aí para mim a explicação no meu PV, que eu posso repetir a explicação, mas eu espero que tenha ficado bem claro que no contexto dessas duas frases, o verbo brincar e o verbo estudar têm valor de substantivo, porque eu consegui substituir pelos substantivos chocolate e pelo substantivo amigo, certo? Muito bem. Próxima forma nominal a estudarmos é o particípio, ok? O particípio indica algo que já aconteceu. Uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza que já acabou, certo? Então, aqui no particípio, você vai observar que o sentido dele é indicar uma ação que já aconteceu, é algo acabado. Mas pode indicar também fenômeno da natureza, certo? E qual é a terminação? Você tem que se ligar, você tem que prestar atenção nas terminações. Lembra que a terminação do verbo no infinitivo é AR, ER, IR, OR? As terminações dos verbos no particípio são ado ou ada, ido ou ida, seguido ou não de S, certo? Então, aprenda. As terminações dos verbos no infinitivo, ado, ada, ido ou ida. O que que os verbos no particípio indicam? Algo que já aconteceu. Uma ação acabada. Uma ação concluída, ok? Observem essas frases. Essas frases também estão no livro de vocês, na página 15, ok? Observe aqui, são 4 frases que nós temos. E dentro destas frases, nós temos verbos, certo? Na sua forma nominal, no particípio. Vamos observar. Nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Temos aqui uma locução verbal, observe o verbo auxiliar havia, mais o verbo principal surgido. Esse verbo está na sua forma nominal particípio e vem do verbo surgir, ok? E indica uma ação realizada no passado, uma ação acabada no passado? Indica, né? Nos últimos dias, nenhum novo caso da doença havia surgido. Nenhum caso daquela doença havia surgido, né, naqueles dias. Então, é uma ação que aconteceu no passado. Frase 2. John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Observe aqui também. Uma locução verbal, verbo auxiliar havia, mais o verbo principal realizado. Está no particípio, olha a terminação, ado. Aqui a terminação ido, em surgido. E esse verbo que está no particípio, ele vem do verbo, qual verbo? Verbo realizar. Indica uma ação o quê? Uma ação que está tendo continuidade ou uma ação que foi concluída? Indica uma ação que foi concluída, uma ação do passado,
certo? John havia realizado seu sonho de competir com um amigo. Ele realizou esse sonho, tá bom? Na frase 3, a viagem interplanetária foi registrada em um caderno. Gente, esta frase aqui, nós vamos observar duas coisas. Nós vamos observar o substantivo. Conseguem identificar o substantivo? Substantivo, pessoal, relembrando, é um nome. E antes do substantivo, sempre eu posso escrever, introduzir o artigo. A viagem, substantivo feminino singular, está tendo uma relação com o verbo no particípio. Esse verbo está no particípio, olha a terminação dele, ada, e vem do verbo registrar. O que eu quero que vocês se atentem nessa frase é que o verbo registrada está caracterizando essa viagem. A viagem interplanetária foi registrada. Então, o verbo registrada aqui, pessoal, ele tem valor de quê? Se está caracterizando o substantivo viagem, esse verbo registrada tem valor de adjetivo, porque está caracterizando a viagem interplanetária, certo? Eu estou dizendo que ela foi registrada. É a maneira, é a forma, é o jeito, é a característica dessa viagem interplanetária, certo? Então, registrada, verbo no particípio, que vem do verbo registrar e tem valor de adjetivo, porque caracteriza essa viagem. Muito bem. E observe que esse verbo aqui, ele concorda com o substantivo em gênero e número. Registrada está no singular e no feminino, assim como o substantivo viagem está no feminino e no singular. A frase 4, da mesma forma, pessoal. Observem aqui. Os iates ficavam amarrados ao pier até a hora da partida. Observe os substantivos. O substantivo iates é um substantivo no masculino plural e o verbo amarrados está concordando também em gênero e número. Amarrados está no masculino e está no plural. É um verbo, com certeza, que está no particípio, forma nominal particípio. Vem de qual verbo? Vem do verbo amarrar. Porém, esse verbo, ele tem função, entenda, ele tem valor de adjetivo porque caracteriza os iates. É o jeito, é a forma, é a característica como os iates ficaram. Ok? Compreenderam? Então, entendam que o verbo, na sua forma nominal, ele pode ter valor de substantivo, ele pode ter valor de adjetivo. Isso depende do contexto da frase. Aqui eu observo que o verbo amarrados está concordando com o substantivo iates. Está caracterizando a maneira como os iates ficaram. Está concordando com ele, ó, em masculino está no masculino e está no plural, certo? Então, revisando, os verbos no particípio, na forma nominal particípio, podem terminar em ido, podem terminar em ado, podem terminar em ada, tá bom? E eles podem indicar uma ação que acabou, que foi concluída, que aconteceu no passado, mas eles podem também ter valor de adjetivo, certo? Ok? Muito bem. Ademais, tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, explicar sobre o particípio. O quê? O particípio tem valor de adjetivo, mas também pode aparecer sem o verbo auxiliar da locução verbal. Como assim? Nós vemos aqui, neste exemplo,
podemos visualizar todas as mensagens enviadas pela diretora da escola, ok? O que nós observamos aqui, nesta frase? Que eu poderia acrescentar um verbo auxiliar aqui antes do verbo principal, enviadas, mas desta maneira eu compreendo a frase. Este verbo, o verbo que está no particípio, ele pode ser escrito aqui tranquilamente sem um verbo auxiliar. Podemos visualizar todas as mensagens enviadas pela diretora da escola. Se eu acrescentasse um verbo auxiliar aqui antes do verbo enviadas, como é que a frase ficaria? A frase ficaria assim: as mensagens que foram enviadas pela diretora da escola. Podemos visualizar as mensagens que foram enviadas pela diretora da escola. Então, eu poderia acrescentar o verbo foram, bem aqui, e teria o mesmo sentido. Assim como eu também posso tirar o verbo auxiliar foram, deixar só o verbo principal enviadas, e vai ter o mesmo sentido, tá certo? Temos os particípios irregulares, tá bom? Nós temos duas formas de particípio. Nós temos o particípio irregular e nós temos o particípio regular, tá bom? Os particípios regulares é quando eles apresentam na sua terminação ado, ada, ido ou ida. Esses são os verbos no particípio regular, ok? Termina em ado, ada, ido e ida. Porém, existem os particípios irregulares. Quando é que isso vai acontecer? Quando a terminação deles não apresenta estas formas, certo? Observem nesse exemplo. Raquel tinha escrito a carta para sua melhor amiga. Temos um verbo no particípio, que vem do verbo escrever. Esse verbo está na sua forma irregular, é um particípio irregular. Observe que ele não termina nem em ado, nem em ido, certo? É um verbo que termina em to, ito, e é por isso que eu digo que ele é irregular. Ele foge da normalidade dos particípios que terminam em ado, ada, ido e ida. Mas ele continua estando na forma nominal particípio. Por quê? Porque esse verbo aqui indica uma ação que aconteceu, uma ação concluída. Raquel tinha escrito a carta para sua melhor amiga. Ela escreveu essa carta lá no passado para sua melhor amiga. Observe aqui que os verbos no particípio, muitas das vezes, eles vêm acompanhados de um verbo auxiliar, né? Os verbos no particípio, eles são verbos que estão dentro das locuções verbais, tá bom? Tinha escrito. Aqui eu tenho uma locução verbal, formada pelo verbo auxiliar tinha e o verbo principal escrito. Mais um verbo que foge da regularidade das terminações ado, ada, ido e ida. É por isso que eu chamo esse verbo de verbo particípio irregular. Era domingo e o shopping estava aberto. Temos o verbo particípio, o verbo aberto, que vem do verbo abrir, está no particípio, mas termina em RTO. Então, esse verbo é irregular, porque ele não apresenta aquela terminação fixa, ado, ada, ido e ida. Mas esse verbo tem o sentido de uma ação realizada no passado. Era domingo e o shopping estava aberto. Shopping foi aberto. Observe aqui que tem uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar estava e o verbo principal aberto. Ok? Compreendido? Alguns verbos possuem as duas formas, tá bom? Há verbos que possuem as duas formas de particípio, certo? Tanto apresenta a forma regular, como apresenta a forma
irregular. Quando o verbo auxiliar da locução verbal for ter ou haver, usa-se o particípio regular, tá bom? Quando o verbo auxiliar da locução verbal do particípio for ter ou haver, usa-se o particípio regular. Observe aqui nos exemplos. Amanhã John terá aceitado o desafio. Temos o verbo auxiliar terá, que vem do verbo ter. Então, este verbo aqui está na sua forma regular. Verbo aceitado, particípio regular. Calvin havia salvado Haroldo. Temos também o verbo havia, que vem do verbo haver, ok? Então, o verbo principal salvado está no particípio regular do verbo salvar. O que você precisa se atentar, o que você precisa perceber nesse momento é que quando os verbos auxiliares das locuções verbais for verbo ter e verbo haver, então o verbo principal será particípio regular. Mais um exemplo para concluirmos essa explicação. O pai tinha acendido a vela à noite. Temos o verbo tinha, que vem do verbo ter. Então, o verbo principal apresenta particípio regular do verbo acender. Este é o auxiliar, que vem do verbo ter. Este é o principal, que vem do verbo acender, é um particípio regular, por causa dessa terminação aqui, ó. Ido, ado, tá bom? Regular é quando apresenta verbo particípio regular é quando apresenta a terminação. Ado, ido, ida, tá ok? Quando o verbo auxiliar da locução verbal for ser ou estar, usa-se o particípio irregular, tá bom? Quando o verbo auxiliar da locução verbal for ser ou estar, usa-se o particípio irregular, ou seja, o particípio irregular não tem a terminação fixa ado, ada, ido, ida, tá bom? Observe os exemplos. Amanhã o desafio será aceito por John. Observe que o verbo auxiliar será faz com que o verbo principal apresente particípio irregular. A terminação dele, ó, é ito. Esse verbo vem do verbo aceitar. Ele não tem aquela terminação ido, ida. Então, é por isso que ele é irregular. Certo? Amanhã o desafio será aceito por John. O verbo ser faz com que o verbo principal apresente particípio irregular. Haroldo estava salvo. Nós temos aqui o verbo estava, é auxiliar, que vem do verbo estar. Faz com que o verbo principal apresente particípio irregular, ok? Salvo não apresenta a terminação ido ou ado. Então, é um verbo irregular. Era noite e a vela estava acesa. Novamente, temos aqui o verbo estava, que vem do verbo estar. Faz com que o verbo principal apresente particípio irregular, tá bom? Recapitulando, quando na locução verbal os verbos auxiliares forem ser ou estar, o verbo principal, que é o verbo que vem na frente, vai apresentar particípio irregular, certo? Recapitulando esse daqui. Quando o verbo auxiliar da locução verbal for ter ou haver, o verbo que vem na frente, verbo principal, apresentará particípio regular, com a terminação ado ou ido, certo? E, por fim, a última forma, a terceira forma nominal dos verbos é o gerúndio. O que ele indica?
a continuidade de uma ação e também a circunstância em que outra ação acontece, ok? Então, ele pode indicar uma ação contínua, que tem continuidade, ou a circunstância. Quando eu falo de circunstância, isso me remete a valor de advérbio, certo? Vamos observar os exemplos. Os alunos saíram da aula sabendo todo o conteúdo. Temos aqui o verbo no gerúndio, sabendo, que tem valor de advérbio. Por quê? Porque é o modo como os alunos saíram. Eles saíram da aula sabendo. Então, sabendo é um verbo no gerúndio que tem valor de advérbio, porque é o modo como os alunos saíram da sala, saíram da aula, ok? Gosto de ouvir pessoas cantando. Aqui, o verbo cantando vai ter valor de adjetivo. Por quê? Porque é a característica, o jeito que as pessoas estão, certo? Elas estão cantando. Gosto de ouvir pessoas cantando. É a forma, é o jeito que eu gosto das pessoas, tá bom? Então, valor de adjetivo aqui para o verbo cantando. Observe também que eu pedi para você prestar muita atenção nas terminações das formas nominais dos verbos. Recapitulando, verbo no infinitivo termina em AR, ER, IR ou OR. Verbo no particípio termina em ADO, ADA, IDO, IDA, seguido ou não de S. E verbo no gerúndio termina em NDO e pode funcionar como adjetivo ou como advérbio, como nós vemos nesses exemplos aqui, tá ok? Vai depender do contexto da frase que você vai analisar. Se, no caso essa frase aqui, ó, os alunos saíram da aula sabendo, é a forma, é o modo como eles saíram. Então, sabendo aqui tem valor de advérbio. Gosto de ouvir pessoas cantando. É como eu gosto, é o jeito das pessoas. Eu gosto das pessoas que tenham esse jeito, o jeito de cantar, o jeito de viver cantando. Então, aqui o verbo cantando tem valor de adjetivo, ok? Espero que vocês tenham compreendido as formas nominais dos verbos, tá certo? Porque agora nós vamos passar para o próximo conteúdo, que é a classificação quanto à conjugação. Muito simples de você compreender. Os verbos, na língua portuguesa, eles se organizam em 3 grandes grupos de conjugações. Quais são essas conjugações? Primeira, segunda e terceira, tá bom? Apresentadas em suas formas no infinitivo, e aí vocês vão observar novamente a terminação. A primeira conjugação é formada pelos verbos terminados em AR, como o verbo amar, cantar, falar. A segunda conjugação é formada pelos verbos que terminam em ER ou ER. Perceba que na segunda conjugação não é só verbos formados com a terminação ER, mas também os verbos formados com a terminação OR, como o verbo por. Tá bom? Por quê, tia? Porque o verbo por, na sua forma, na sua primeira forma, ele vinha como o verbo poer. Depois de um tempo, né, devido às variações da língua, ele se transformou em verbo por. Então, o verbo por pertence à segunda conjugação. É por isso que eu digo que a segunda conjugação é formada pelos verbos terminados em ER e também OR, por causa justamente do verbo por, que antigamente ele era poer, mas devido às variações da língua, ele se transformou em verbo por. E uma terceira conjugação que é formada pelos verbos terminados em IR, ok? Aprenderam? Primeira conjugação, formada pelos verbos que terminam em AR. Segunda conjugação, formada pelos verbos que terminam em ER e OR. Terceira conjugação, formada pelos verbos que terminam em IR, ok?
Agora, para refrescar o que a gente já aprendeu sobre verbos e reforçar também aquilo que nós estamos aprendendo, tem um videozinho para vocês assistirem, ouvirem e curtirem aí também, tá bom? Volto já já após vocês assistirem o vídeo. Assistam com atenção. Verbo, palavra variável, que indica ação, estado, mudança de estado, ou fenômeno natural, situados no tempo. Exemplo de ação: a garota jogou bem. Exemplo de estado: o café está pronto. Exemplo de mudança de estado: o dia virou noite. Exemplo de fenômeno natural: está chovendo em Brasília. Quanto à estrutura, há 3 conjugações para os verbos da língua portuguesa. Primeira conjugação: verbos terminados em AR. Cantar, falar, sonhar. Segunda conjugação: verbos terminados em ER. Correr, vencer, viver. Terceira conjugação: verbos terminados em IR. Sorrir, partir, ouvir. O verbo por e seus derivados pertencem à segunda conjugação, por se originarem do antigo verbo poer. Do antigo verbo poer. Do antigo verbo poer. Do antigo